no livro de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Amém? A gente vai compartilhar a palavra do Senhor. Deus ministrou meu coração, me fez sentir que esta é a palavra que deveríamos compartilhar aqui nessa noite. Uma noite de Santa Ceia. Daqui a pouco nós estaremos ceando, né? E Santa Ceia eu compreendo sempre como uma oportunidade de reflexão sobre nosso comportamento, nossa vida, nossa conduta diante de Deus. Amém? Se achou? Mateus 13. A partir do versículo 24, diz assim a palavra do Senhor. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Verso 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é a consumação dos séculos, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será a consumação dos séculos. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? A gente vai pensar aqui nessa noite sobre o que somos, joio ou trigo. E a gente precisa considerar que isso é um assunto muito relevante. A gente não pode desprezar uma reflexão como essa. Algumas coisas ditas por Jesus aqui nessa parábola, elas são muito claras. Conforme do verso 37 até o 39, fica muito claro para nós. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem, é Ele mesmo. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é a consumação dos séculos. E a gente precisa parar e pensar: joio ou trigo, o que sou? A gente refletir sobre isso. Nesse campo, nesse reino, nesse mundo, o que eu tenho sido? Se a ceifa fosse hoje, se hoje fosse o dia da colheita, né? Eu sou joio ou eu sou trigo? Irmãos, por que é importante descobrir o que sou? Porque ambos estão plantados para o dia da
colheita. Sabe, nenhum dos dois estão plantados para serem eternos no lugar em que foram plantados. Mas foram plantados ambos para a colheita. Só que um vai para um lugar diferente do outro. O trigo, ele vai para o celeiro. E o joio vai para o fogo. Então a gente precisa compreender que o fato de estar plantado em um determinado lugar, aquilo ali não é definitivo. O que é definitivo é pós-colheita. Então é necessário que essa reflexão seja feita hoje, para que no dia da colheita, irmãos, a gente já sabe exatamente o lugar em que nós estaremos. E aí, como que eu vou descobrir o que eu sou? Como descobrir se sou joio? Como descobrir se eu sou trigo? Eu comecei a meditar sobre algumas determinadas coisas, uma observação minha. Ambos estão plantados no campo do mesmo Senhor. Observe, que o Senhor semeou a boa semente, e aí o inimigo veio e semeou o joio, ambos no mesmo campo. Se é o mesmo campo, há a mesma fertilidade, há os mesmos nutrientes para ambos. Então, pelo lugar em que se está plantado, não dá para definir exatamente o que somos. Porque às vezes a gente se define pelo fato de estar plantado em uma determinada igreja. Eu sou da igreja Quadrangular, do bairro São Francisco, é quem diz assim, eu sou lá da Quadrangular do pastor Josiel, né? Outros, não, eu sou da Assembleia, eu sou da Metodista, eu sou da Batista. E eu quero que você considere que o fato de estar plantado em um campo não nos difere, sabe, não diz o que somos exatamente. Porque tanto o joio quanto o trigo estavam plantados exatamente no mesmo campo. Se estavam no mesmo campo, recebiam dos mesmos nutrientes daquela terra. E a palavra de Deus faz menção de algo tão tremendo, que a chuva ela vem para o justo e vem para o ímpio na mesma medida. As oportunidades vêm, e estando na casa do Senhor, a gente considera que as oportunidades ainda aumentam. Então, pelo fato de estar plantado em um determinado lugar, não muda muito aquilo que somos, tá? E às vezes o joio ele tem a capacidade de absorver até de uma forma muito melhor os nutrientes e se tornar assim mais viçoso. Aí eu me refiro às conquistas pessoais, às vitórias pessoais, que alguns têm muitas, outros têm menos e outros quase que nenhuma. Mas essas vitórias pessoais, elas não nos diferem, sabe, não representa muito em relação a ser joio ou ser trigo. Representa uma capacidade de saber absorver do nutriente, de saber aproveitar as oportunidades que a vida oferece, ou que o próprio Deus dá, a chuva que é derramada sobre todos. Porque ambos estavam plantados no mesmo campo. Amém? Então, o fato de ser plantado e de estar plantado não muda muito as coisas. Mas talvez a gente parar e pensar sobre quem nos plantou? Quem te plantou? Você já parou para pensar sobre isso? Aí você vai, mas pastor, como que eu posso descobrir? Como que eu vou, chegar à conclusão de quem me plantou? Aí eu comecei a pensar a respeito disso. O que plantou, irmãos, preste atenção, é o que está por detrás. É o que tem o propósito. O filho do homem, ele planta com um propósito. O inimigo planta com outro propósito. E esse propósito eu discerno ele na minha motivação. Com que motivação eu tenho estado na casa do Senhor? Com que motivação eu tenho buscado o Senhor? Com que motivação eu tenho entrado na presença do Senhor? Quando eu descubro a motivação do meu coração, consequentemente eu estarei descobrindo aquele que tem me plantado. Porque aquele que planta, planta com um propósito diferente. Aquele que planta é o que dita o propósito. E qual é o propósito do seu coração em estar na casa de Deus? Qual é o propósito do seu coração em buscar a presença de Deus? Você já parou para refletir sobre isso? Se é um propósito que provém de Deus,
ou se é um propósito que de repente pode ser de uma procedência maligna e a gente se defende pelo simples fato de estar numa igreja, de buscar a Deus como que se todo propósito fosse de Deus. Não necessariamente. Então eu começo a conhecer se eu sou de fato trigo ou joio, identificando a motivação do meu coração. Você já parou para pensar em algum momento sobre sua motivação? É bem provável que alguém pode até dizer, eu não tenho motivação nenhuma. Eu nem sei por que eu estou aqui. Amém? Mas uma coisa eu compreendo, que aquele que foi o Filho do homem que plantou, aquele que foi Jesus quem plantou, aquele que nos planta, é aquele que também coloca em nós motivações. Amém? O Senhor tem propósito em vidas. Aqueles que são dele não estão aí por um acaso. Então ele planta e nos planta com propósito. Se você ainda não descobriu, é só você pedir a Deus que Ele começa a ministrar no seu coração. Com que propósito, Deus, eu estou na Tua presença? Com que propósito eu estou na Tua casa? Com que propósito eu sou plantado? E se você descobrir propósitos ruins, reflita sobre quem te plantou. Amém? Porque eu compreendo que em tempo tudo isso pode ser mudado. Então a gente começa a discernir isso não pelo fato de estar plantado num determinado lugar. Tá? Perdão pela minha sinceridade, mas ter uma carteirinha de membro não significa ter o passaporte para entrar nos céus. Sério isso, né, irmãos? Que bom seria se passasse pelas águas numa determinada igreja e eu receber um cartão de membro e nesse lugar eu ter muitos testemunhos de bênçãos e vitórias como se fosse o meu passaporte. O joio é plantado no mesmo lugar. O joio pode ter uma carteira de membro. O joio, recebe da mesma provisão. Ele recebe dos mesmos nutrientes. E eu vou te falar que por vezes o aspecto do joio, ele é até mais atraente do que o aspecto do trigo. Enfim, são reflexões que nós precisamos fazer em tempo, porque ainda não chegou o dia da colheita. A consumação dos séculos ainda não chegou, ainda que a ceifa chega em tempos diferentes de um para o outro. Amém? Alguém pode ser ceifado hoje ainda, misericórdia, né? Mas pode, né? E aí uma outra coisa que a gente precisa refletir. No livro de Mateus capítulo 7, verso 16, a primeira parte desse versículo diz assim: pelo fruto vós o conhecereis. Só que esse versículo ele é muito parecido com o de Mateus capítulo 7, verso 3, onde diz que antes da gente tirar o cisco do olho do nosso irmão, a gente precisa ver a trave que está no nosso. Já reparou com que facilidade que nós enxergamos o cisco do olho do irmão e não enxergamos a trave dos nossos olhos? Já reparou com que facilidade a gente fica avaliando o fruto do próximo e a gente não avalia o nosso fruto? Pelo fruto vós o conhecereis. Aí a gente fica avaliando os pastores, a gente fica avaliando os irmãos. Olha que fruto, olha que comportamento. Isso não deve ser crente nem aqui nem na China, e uma pessoa dessa não pode ser do Senhor. Mas eu quero que você reflita, eu preciso avaliar o meu fruto. Eu preciso enxergar a trave dos meus olhos antes de observar o cisco do olho do meu irmão. Então quando eu começo a olhar para mim, preste atenção, eu começo a identificar aquilo que eu sou. Porque o seu fruto não tem o poder de me condenar, o seu fruto não pode me lançar no fogo, mas o meu fruto pode complicar a minha vida lá no dia da colheita. E aí a gente fica às vezes olhando à nossa volta. Olha, o Senhor diz que pelo fruto conhece, e pelo fruto daquela pessoa ela é de Deus, pelo fruto daquele outro não é de Deus, e pelo meu fruto? Você tem avaliado o seu fruto? O cisco do olho do seu irmão tem te incomodado mais do que a trave dos seus olhos? Porque às vezes, irmãos, o cisco do olho do irmão tem nos impedido de ver o quanto a gente está enxergando mal. O quanto nós estamos míope em relação a ver a glória de Deus, a viver a glória de Deus, a se portar como que aquilo que Deus espera que a gente se comporte. Então nessas reflexões, avaliando nossos frutos, tirando os olhos do cisco do olho do irmão e arrancando a trave do meu, eu começo a enxergar.
Porque eu preciso avaliar o meu fruto antes da colheita. Porque o meu fruto vai determinar para onde eu estarei indo. Amém? Não é o estar plantado, não. Pastor, mas eu estou plantado aqui, eu estou plantado ali, eu estou plantado lá. O joio está plantado de igual modo. Bem do lado do trigo, muito perto do trigo. E o Senhor até chegou a dizer, quando os seus empregados dizem: e aí, quer que arranquemos o joio? Não, não arranque não. Não arranque não, porque corre o risco. Se você arrancar o joio, arrancar o trigo junto, e aí a gente vai perder trigo. Deixa para o dia da colheita. No dia da colheita haverá essa separação. Então eu compreendo que enquanto não chegou o dia da colheita, enquanto não chegou o tempo do fim, é tempo de mudança. É tempo de refletir, é tempo da gente se enxergar e discernir. Amém, irmãos? E isso só é possível quando a gente analisa as nossas vidas. Não é olhando para a vida do outro, não. Não é olhando para o erro do outro, não. O erro do outro não te condena. O seu erro não me condena, mas o meu, esse sim me condena. Esse tem que ser algo a ser tratado. E se a gente não parar para refletir sobre isso, irmãos, a gente corre sério risco. E se gabar pelo fato de estar plantado, pelo fato de algumas coisas estarem acontecendo em meu favor, eu sou, um trigo, quando na verdade eu posso não estar sendo. E aí a gente vai conhecer um pouco dessa figura de joio e trigo, que é o que o Senhor usa nessa parábola. É uma coisa tão interessante. Eu fui pesquisar um pouco a respeito do joio e do trigo. Eles são exatamente idênticos. São iguais. Se você olhar um pé de joio nascendo e um pé de trigo nascendo, não tem diferença. Os rabinos, eles até chamam o joio de um trigo degenerado. Quando eles nascem, são iguais. Por isso que o Senhor disse: não arranque o joio. Porque não dá para saber, no momento em que acabou de ser plantado, não dá para saber quem é quem. Mas aí o tempo, ele começa a revelar, o tempo, ele começa a mostrar a diferença. Irmãos, a gente tem que saber, a olhar o tempo, a contar o tempo. Os dias que se passam, a gente tem que começar a observar as coisas à nossa volta, observar as coisas em nós. O joio e trigo, quando plantados, eles vão crescendo juntos, são exatamente idênticos, são iguais. Mas com o passar do tempo, as diferenças vão aparecendo. Irmãos, com o tempo, olha uma coisa que acontece. O trigo amadurece e o joio envelhece. Amém? Olha para mim, por favor. Com o passar do tempo, o trigo amadurece e o joio envelhece. Envelhecer não tem nada a ver com amadurecer. Tá? Tem gente que está ficando velho, criando ruga, cabelo ficando branco, o outro cabelo está caindo. Está plantado na casa de Deus, mas não adquire maturidade em Deus. Ele ainda não discerniu o que ele está fazendo na presença de Deus. O tempo passa e nada muda. Às vezes a pessoa está há 10 anos na casa de Deus e ele está igual àquele que está acabando de chegar. Em relação ao conhecimento de Deus, a vida com Deus, a mudança na sua vida. Passou 10 anos. Nada aconteceu? Não aconteceu, ele envelheceu 10 anos. Mas na vida dele com Deus não amadureceu nada. Então o trigo amadurece, ele muda de cor. Amém? Quando nasce é verdinho, depois ele vai tomando um tom amarelado, muito semelhante com a plantação de arroz. E o joio continua verdinho. Por isso que em algum momento a gente até tentado a pensar de que é melhor ser joio do que ser trigo, porque o joio está sempre verde. O joio está sempre com um aspecto mais saudável. Olha que coisa interessante. Então o tempo vai mostrando essa diferença.
Mas eu gostaria que você não olhasse para a vida de nenhum irmão seu e contasse, está aqui há 10 anos e não mudou nada. Mas olhe para a sua vida. Estou aqui há um mês, o que aconteceu? Eu estou aqui há um ano, o que tem acontecido? Eu estou aqui há 10 anos, o que tem acontecido na minha vida? Eu tenho crescido, eu tenho amadurecido? Ou eu só tenho envelhecido? Eu me sinto mais próximo do Senhor, mais íntimo do Senhor? Na medida com que o tempo passa, eu me aproximo, me afasto, ou eu continuo no mesmo lugar? A maturidade, irmãos, ela nos leva para mais perto de Deus. A maturidade, ela nos leva a depender mais de Deus. Ela nos leva a querer mais Deus. A maturidade mostra para nós que o que nós precisamos em todo o tempo é de Deus. Com o tempo, o trigo dá fruto. O joio não. Amém? Com o tempo o trigo produz cachos. O joio não. Por quê? Porque o joio naturalmente ele é egoísta. O trigo, tudo que ele absorve da terra, primeiro para o seu crescimento e depois vai direcionado para o fruto. Ele vai amadurecendo e todo nutriente que ele absorve, ele vai direcionando para o fruto. E o joio? Não. Egoísta por natureza. Tudo que eu absorvo é para mim. Eu tenho que me conservar verde, viçoso, muito bonito. Louvado seja eu, glórias a mim. Porque eu sou um joio de excelência, olha o meu aspecto. Amém? Então o trigo produz fruto, o joio não. E uma coisa que acontece, quando o trigo dá os seus cachos e começa a madurar, o pé de trigo faz assim, ó. Ele se inclina. O fruto leva a pessoa a se inclinar. Seja curioso depois e leia na sua Bíblia, Gálatas 5, verso 22. O fruto do Espírito é amor, bondade, benignidade, paciência, mansidão, domínio próprio, temperança. Sabe, tudo que você encontra na alma de uma pessoa humilde, quebrantada, que se humilha, que não tem dificuldade de se abaixar. O joio sempre em pé, verdinho, autossuficiente, soberbo, orgulhoso, não dou fruto e não me humilho. Aí a gente tem que avaliar se nessa minha caminhada de fé, eu tenho passado por esses processos de transformação, ou se eu continuo exatamente do mesmo modo que eu comecei. A gente tem que refletir sobre isso, irmãos, porque não é só estar plantado que vai garantir alguma coisa no final. Lamento, eu gostaria de pregar diferente, mas eu já falei, eu não consigo. Porque é muito legal eu falar que está todo mundo na boa. Ó, se é da igreja quadrangular de São Francisco, está resolvido o seu problema. Não é verdade. Não é. A gente tem que ir mudando, transformando. E a gente precisa identificar isso em nós. Sabe, com o tempo eu preciso amadurecer, com o tempo eu tenho que frutificar, com o tempo eu não posso ter dificuldade de me inclinar, de me abaixar, de engolir sapo, de relevar, de perdoar, de amar o inimigo, de orar pelo perseguidor, de abençoar aquele que me amaldiçoa. Amém? E aí tem tudo isso perto de nós. Só que quando você olha o trigo, parece que é errado ser trigo, porque o aspecto é que o trigo está perdendo e o joio está ganhando. E aí a gente tem esses exemplos na nossa frente. Estão diante de nós, diante dos nossos olhos. E aí o que serei? Não pensa no momento de estar plantado. A gente tem que apontar, sabe, os nossos olhos é para o dia da colheita. Porque enquanto estão crescendo, as coisas não mudam. Enquanto estão crescendo, não dá para separar, mas no dia da colheita, dará. Deixa eu falar uma coisa para você. Do trigo se extrai fruto para o celeiro. Amém? E de que forma que esse fruto é extraído? Olha, livro de Lucas, capítulo 22,
verso 31 e 32, olha só o que diz. Simão, achou aí? Jesus falando para Simão, Simão é Pedro, tá, irmãos? Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Olha para mim. Como é que se extrai o fruto do trigo? Peneirando. E o Senhor Jesus está falando aqui para Pedro, Satanás vos reclamou para peneirar como trigo. Simão, você vai ser peneirado, Simão. E Jesus falou aqui, eu roguei por ti. Jesus não rogou para que Satanás tirasse a peneira. Não. Jesus rogou para quê? Para que a sua fé não desfaleça. Irmãos, o que nós temos vivido hoje? Em relação à prova, quando a luta se levanta, a dificuldade. Quando uma pessoa entra, às vezes, numa luta, numa prova, é sinônimo de falta de fé. É sinônimo de estar distante do Senhor, é sinônimo de estar caído. Mas aqui está dizendo para nós ao contrário. Está dizendo para nós que em algum momento nós seremos peneirados. Amém? Só que esse ser peneirado aqui, o que o Senhor está falando para Pedro é que após ele passar por essa peneira, ele iria se converter. E aí ele iria poder converter os irmãos dele. Quem está entendendo diz amém. E às vezes quando a gente vê a peneira, a gente corre dela, a gente foge dela, a gente repreende ela, mas a peneira é o que separa o trigo da palha. Amém, irmãos? E a gente tem que discernir isso. Para que seja extraído o fruto do trigo, por vezes, irmãos, a gente vai enfrentar um cadinho, passar por um momento de dificuldade. Hoje eu estava aqui de manhã na escola bíblica, e o irmão Alexandre dando aula, ele fez uma menção do que está lá em Deuteronômio 8. Lê lá, depois você vai ver o que Deus fez. Levou o povo para o deserto, humilhou o povo, fez o povo passar fome, para levá-los a entender o que estava no coração deles, e para que eles compreendessem no final, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí eu vou descobrindo uma coisa: trigo depende de Deus, trigo quer Deus, trigo espera em Deus, trigo, sabe, está querendo aquilo que vem de Deus. E joio, eu não posso entrar na prova porque eu não tenho o que oferecer, eu não tenho segurança alguma. Então a gente precisa ter esse discernimento. Só que depois que o trigo passa pela peneira, ele vai para o celeiro do Senhor. Já o joio, conforme Mateus 13:40 que lemos, ele se torna combustível para o fogo. Então eu quero que você considere isso no seu coração. O trigo, depois de peneirado, vai para o celeiro do Senhor e vai resplandecer como o sol no reino do Senhor. E o joio, combustível para o fogo. Só se mantém um fogo aceso com combustível. E o que a gente entende que o combustível que vai manter o fogo do inferno aceso é o joio, que está aí plantado. Amém? Que foi plantado. E foi plantado e está crescendo. Então eu tenho que discernir isso, eu tenho que parar e pensar sobre isso, irmãos. Em tempo. E aí, refletindo sobre tudo isso, com quem eu me identifico? É uma resposta muito pessoal. E tomara que durante o tempo em que nós estamos pensando sobre isso, a gente não esteja pensando na vida de ninguém. Aquele irmão tinha que estar aqui. Olha, precisava ouvir essa palavra. Não, é nós, é a nossa reflexão. Com quem eu me identifico? Se com o trigo, fica tranquilo. Talvez você se identificou como trigo e está na peneira. Pastor, além de ser trigo, eu estou na prova. Fica tranquilo. Se Deus está te provando, irmãos, é para tirar o melhor de você. Se você está na peneira e essa peneira, sabe, Deus está aí te sustentando, fica tranquilo, sairá o melhor e vai para o celeiro de Deus. Agora, se eu me identifico como joio, e aí? E aí? Se eu me sinto um joio em pessoa, olha, passa o tempo, eu não amadureço, não amadureci nada,
O tempo passou e eu não dei um fruto sequer. O tempo passa e eu não consigo me inclinar, eu continuo o mesmo altivo, o mesmo soberbo, que é a característica de quem semeou o joio. Altivez, soberba, orgulho, lembra? Lembra? Lembra que quando ele estava lá nos céus, lembra? De repente ele olhou para Deus e falou: vou fazer o meu trono acima das estrelas, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Satanás não fez isso? Senão por causa do seu orgulho, da sua soberba, do seu egoísmo. Aí o Senhor falou: vai descer. E desceu, foi deportado dos céus. Então eu me vejo hoje como um joio. Irmãos, em tempo, é hora de refletir. É possível que haja transformação na nossa vida. Sabe? A palavra de Deus diz no livro de 1 João, capítulo 3, verso 8, finalzinho desse versículo: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. O diabo semeia o joio, mas se o joio viver o que está lá em Colossenses 3,5, que é mortificar a sua natureza, o Senhor Jesus é poderoso para desfazer a obra do diabo e transformar um joio num pé de trigo. Eu creio nisso. Ele é poderoso para transformar um joio num pé de trigo, desde que a pessoa se autoavalie e reconheça: é o que eu sou. E do jeito que eu sou, eu estou muito mais preparado para ser o combustível do fogo do que para estar no celeiro do Senhor. E aí essa nossa natureza, que provém da motivação daquele que nos semeou, a gente tem que começar a mortificar ela. Mortifique sua natureza. Sabe? O convite de Jesus, irmãos, é um evangelho de renúncia. Não é um convite semelhante ao do inimigo. Um dia Satanás chega para Jesus e diz assim: mostrou todos os reis da terra, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Deus nunca falou isso para ninguém. O convite de Satanás é esse: tudo isso te darei, todos os nutrientes, você vai crescer, você vai enriquecer, se prostrado me adorar. Aí chega Jesus: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Olha a diferença. Então eu compreendo que ainda que a gente se identifique como um joio, e eu começar a negar a minha natureza, mortificar a minha natureza, Jesus está aí para desfazer a obra do diabo. Eu compreendo que o inimigo semeou o joio para combustível do inferno, e tudo que o Senhor quer é desfazer a obra dele. Amém? Tudo que o Senhor quer é que não tenha fogo no inferno, mas que tenha trigo no celeiro do seu reino. Então a gente é responsável por uma reflexão e entender aonde eu me encaixo. Aí, irmãos, a escolha é nossa. Eu posso continuar sendo o que eu sou, ou eu posso querer mudar e entrar na presença do Senhor e falar: Senhor, muda aquilo que eu sou, transforma a minha vida. Ele é capaz de trocar coração, Ele é capaz de mudar a motivação do nosso coração. Tudo depende da gente se enxergar e querer que Ele faça. Então reflita. Isso é o que Deus colocou no meu coração para a gente estar compartilhando aqui nessa noite. Eu me identifico mais com o joio ou com o trigo? Hoje, irmãos, isso pode não fazer diferença alguma para o curso da sua vida. Me vejo como joio e estou muito bem assim, amém, louvado seja Deus por isso. Mas lá no dia da colheita, isso fará uma diferença enorme. Porque no dia da ceifa, irmãos, um vai para um lugar e o outro vai para o outro. Aí eu te pergunto: aonde você quer passar a sua eternidade? Não é quando a gente chegar lá que isso será definido. Isso se define aqui. É uma decisão que a gente toma aqui. Sabe, eu não consigo entender que o cristão é cristão se não começar a se tornar parecido com Cristo. Não dá para ser cristão sem se tornar parecido com Cristo. E tudo que Cristo veio é ser um exemplo para nós. Algo a ser seguido. Algo a ser aplicado na nossa vida. Muito mais do que ser alguém
que tem a solução para todos os nossos problemas. Não, muito pelo contrário. Às vezes ter Jesus vai nos inserir até em alguns problemas, porque a nossa vida vai mudar. E isso pode gerar alguns problemas, mas a garantia total é, na eternidade, está no meu celeiro. Está no meu celeiro. Então a gente decide hoje. E é uma reflexão que a gente tem que considerá-la. Não espere o dia da colheita, porque naquele dia já está tudo definido. E aí, como eu disse, vai ter o dia da consumação dos séculos, amém? Mas a ceifa, ela acontece em momentos diferentes de um para o outro. A gente não sabe exatamente o dia que seremos ceifados, amém? E aí, irmãos, é hoje que a gente tem que refletir, pensar e que direção eu vou tomar. Eu gostaria que você ficasse de pé. Que essa palavra possa ter colocado um espelho emocional e espiritual diante de você e você refletir. Eu sou um joio, eu sou um trigo na casa do Senhor. Eu particularmente eu não quero correr o risco de fazer julgamento algum. Até porque, como disse aqui, são muito parecidos. São idênticos no seu aspecto exterior. Mas o tempo mostra. O tempo revela. E eu vou ser muito sincero como pastor, eu gosto muito de aproveitar o tempo para avaliar minha vida. Sabe, está revendo o conceito, revendo os meus valores. Eu preciso melhorar. Eu concluo que eu preciso melhorar. Mas cada um tem que fazer essa conclusão, tem que tirar a sua. É o que vai fazer a diferença. Eu gostaria que você fechasse seus olhos por um instante e pensasse, se a ceifa fosse hoje, se hoje fosse o dia da consumação dos séculos, os anjos estivessem fazendo essa separação, para onde eu estaria sendo recolhido? Eu ia ser aquele que aumenta as chamas do inferno? Ou resplandecer como o sol no reino do Senhor? Seria juntado no celeiro do meu Senhor? Ou serei colocado para fora? Se a gente permitir, o Senhor quer fazer essa obra em nós é hoje. Ele quer começar a transformação hoje. E é possível. E quando eu digo que é possível, é porque é possível e a Bíblia nos garante isso. O apóstolo Paulo chega a dizer lá em Romanos, que o zambujeiro foi enxertado na verdadeira oliveira. O zambujeiro, uma espécie de oliveira que só produz espinhos e não dá fruto. Mas uma vez enxertado na verdadeira oliveira, se torna frutífero. E se você permitir, que o Senhor quer fazer hoje essa mudança. Por vezes o Senhor usa a figura de coisas tão simples para mostrar para nós a grande obra que Ele quer fazer. Trigo, joio, peraí. Senhor, para onde estamos indo nós? Estamos plantados na Tua casa, estamos plantados diante de Ti. Senhor, e o que eu tenho feito com os nutrientes que o Senhor tem liberado sobre a minha vida? O que tem acontecido com o passar dos anos, ó Deus? Tem aumentado o meu conhecimento do Senhor? O temor tem crescido no meu coração? A minha reverência, aquilo que Tu és, ó Deus? Como que está, Senhor? Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Como é lamentável que alguns, com o passar do tempo, vão se esfriando, vai perdendo o temor, vai considerando a Tua palavra como algo tão, Pai querido, irrelevante, sem sentido. Vai considerando o estar na Tua casa como desnecessário. Vai considerando a comunhão contigo como algo que não precisa, Senhor. O Espírito Santo, que a gente possa amadurecer, Senhor. E eu compreendo que a maturidade, ela aumenta a nossa dependência do Senhor. Ela revela para nós aquilo que somos, ó Pai. Ela revela para nós aquilo que de fato somos e aquilo que o Senhor deseja que sejamos.
Então ajuda-nos. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa pequenez, na nossa pouca fé. Ajuda-nos na nossa limitação. Senhor amado, o Senhor disse que iria rogar ao Pai para que a fé de Pedro não desfalecesse, mas o Senhor não disse que tiraria a peneira, Senhor. Ó Deus, e se for para crescer, ter que passar pela peneira, que assim seja, Pai. Mas que a nossa fé não desfaleça, Senhor. Se para te conhecer, Deus, teremos que atravessar um deserto, que assim seja. Só não tira a nuvem, só não tira o fogo, só não tira o maná, só não tira a rocha do nosso caminho, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Mas que a gente possa discernir, ó Deus. Oh, Espírito Santo, dá discernimento para nós, Senhor, antes do dia da ceifa, antes da consumação dos séculos, ó Deus, que a gente possa, Senhor, ser trabalhado pela Tua mão, ser moldado pela Tua mão, ser forjado, Deus, pela Tua palavra, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Porque eu sei que o Senhor trabalha a salvação em nós, o Senhor ministra a salvação em nós, o Senhor transforma-nos, ó Deus, não é para nós mesmos, é para Ti, Senhor, é para estarmos eternamente com o Senhor, ó Pai. Então vem, Espírito Santo, opera no meio desta igreja, opera no nosso coração, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus. Não nos deixe sair daqui da mesma maneira que entramos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, porque há esperança, Pai. Há esperança, Senhor. Em nome de Jesus, há esperança, Pai. Eu quero lhe pedir, tire a irreverência do nosso coração, Senhor. Tire a irreverência nessa hora, Pai, pois estamos diante de Ti, Deus Criador de todas as coisas, Deus Salvador, é diante do Senhor que nós estamos. Então tira a irreverência do nosso coração. Antes coloque sensibilidade, coloque temor, gere quebrantamento, contrição, ó Pai, para que a gente possa se manter firme em Tua presença, Senhor. Abençoa Teu povo, abençoa a Tua igreja, Pai, e que Tua mão de poder, ela esteja nos transformando para a glória do Teu santo nome. Toma em Tuas mãos, Pai, e opere em nosso favor. É o que eu te peço, Jesus, para a glória do Teu nome. Amém. E amém, Jesus. Amém?